Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o PyCon, o compositor que a gente utiliza aqui na Style Window Managers para deixar o sistema com transparência, com blur, com aquele fading que vocês conhecem na hora de abrir e fechar janelas e também com sombras. Esse compositor ele funciona perfeitamente em Style Window Managers e funciona também em algumas interfaces gráficas. Se não me engano, não funciona no GNOME e no KDE, mas funciona nos outros. Eu sei que no Cinnamon funciona muito bem, no Mate funciona muito bem também. No XFCE, creio eu que funcione, tá? Não tenho total certeza, mas creio que funcione. E vamos conhecer um pouquinho sobre o PyCon, então, através do arquivo de configuração dele e através da instalação dele, né? Para fazer a instalação do PyCon é bem simples. Você pode ver que eu já estou utilizando o PyCon aqui, inclusive. E para fazer a instalação, muito provavelmente ele vai estar nos repositórios oficiais da sua distro. E tem que ver também qual é a versão que você está utilizando, porque até uma certa versão o Blur não funciona. No meu caso, o Blur não funciona, então essa vai ser uma parte do vídeo em que vai ficar um pouco capado, né? Porque não tem como eu falar sobre o Blur se ele não funciona aqui nesse PyCon que eu estou utilizando, beleza? Mas vamos lá. Para fazer a instalação dele, comando normal, sudo xbps install, no caso do Void Linux, mas você vai utilizar o que for da sua distro, e vai botar PyCon. Ele vai pedir aqui a minha senha e vai dizer que já está instalado, mas no seu caso, você vai fazer a instalação normal. O arquivo de configuração que vai vir vai ser um arquivo chamado pycon.sample.config, que é basicamente esse arquivo de configuração aqui, tá? Que está aqui no primeiro linkzinho já quando você pesquisa, é esse aqui que vai vir. O que você precisa fazer é modificar esse nome aqui, né, para pycon.conf. E para achar os arquivos de configuração que você precisa, que no caso seria o pycon.sample.conf, você usa o locate que eu já mostrei aqui no canal. No meu caso, ele não vai achar nada porque eu já modifiquei o nome. Então, se eu der a busca aqui por pycon.conf, ele vai mostrar que está ali naquele caminho, tá bom? E aí, para acessar ele, vocês sabem como é que funciona. Eu vou utilizar o Vim, mas você pode utilizar o gedit, você pode utilizar o Leafpad, você pode utilizar o Nano, utiliza o editor de texto que você quiser. E a gente vai entrar agora no arquivo de configuração, que vai ser o pycon/pycon.conf. Esse aqui é o meu arquivo de configuração do PyCon. E você pode ver que tem uma diferença grande aqui entre os arquivos de configuração, porque eu fui tirando todas essas informaçõezinhas que estão aqui do lado, né? Eu fui deixando somente o que seria os parâmetros, né? Shadow igual a true. Então, por exemplo, aqui tem tudo, mas aqui no meu só tem o shadow igual a true porque eu tirei isso aqui. Caso eu queira mudar, eu mudo para falso. É basicamente assim que funciona. Então, antes da gente continuar, eu vou para uma segunda área de trabalho aqui e vou entrar no meu arquivo de configuração do AwesomeWM para aumentar os gaps, porque quero que fique mais nítido também o sombreamento. Então, vamos procurar aqui por gap, ó. Eu vou botar aqui, sei lá, 15 de gap para ficar bem claro o sombreamento para vocês. Olha aí, ó. Já ficou bem menor na tela, né, creio eu. Então, eu posso simplesmente fechar aqui. Pronto. Agora vai dar para a gente entender bem como funciona. Primeiramente, se você quer sombreamento, se você quer que as janelas tenham esse sombreamento aqui, ó, como se eles estivessem em cima de uma mesa, você vai botar shadow igual a true, tá? E aí você vai botar aqui no radius o quanto você quer. Então, se eu botar aqui 12, por exemplo, ó, você vai ver que vai aumentar ali o espaço de sombreamento. Se eu botar aqui 50, vai ficar muito maior, diga-se de passagem. Ela nem parece que está com sombra de tanta sombra que tem. Então, se eu botar aqui 10, ó, já fica desse jeito aqui, mostrando que tem mais sombreamento. Eu posso aumentar também a opacidade. Então, se eu botar aqui 95 de opacidade, ó, como é que fica bem mais espesso ali. E as mudanças acontecem na hora. Não é uma mudança que você tem que ficar atualizando o sistema toda hora, porque o PyCon funciona assim, tá? Então, tava como 0.75, não lembro, acho que estava com 0.85, não sei. Mas dá para você ir testando para ver qual é o melhor para você. Tá bom? O radius eu vou deixar aqui em 10 por enquanto para mostrar para vocês que tem essa diferença. O offset X e o offset Y, eles são relacionados à altura, né? Que seria basicamente aqui na vertical e também na horizontal. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 5, reparem como vai mudar aqui, ó, na parte lateral. Só que embaixo não mudou, né? Só mudou na parte lateral. Então, se eu modificar aqui para 5, repara aqui nessa parte de baixo agora como vai mudar, ó. Aqui, ó, agora sim ficou tudo bem equilibrado. Eu deixo tudo no zero porque eu gosto de deixar bem certinho, tanto em cima quanto embaixo, tanto nas laterais quanto embaixo, no caso. Mas você pode deixar como você quiser, você pode botar muito mais embaixo
e deixar do lado sem, né? Como se a luz estivesse vindo de cima. Então, depende, claro, do que você quiser. Eu vou voltar aqui para o 00 porque é como eu realmente prefiro. E vou voltar aqui para o meu Radius. Deixa o Radius como tá, não vou mexer muito nisso. E aqui a gente tem a parte de exclusão. E aqui é bom ter essa informação porque você vai utilizar muito esse classe G para outras coisas. Então, por exemplo, eu não vou ter o sombreamento em notificações, eu não vou ter o sombreamento no conk, se eu tiver um conk, eu não tenho, mas se eu tivesse, eu não vou ter o sombreamento em um possível menu. No caso, eu não tenho um menu, o menu que eu tenho seria tanto o HOF quanto o menu bar, e os dois têm o sombreamento porque eles têm nomes diferenciados. Tá? Então, Cairo Clock, por exemplo, não teria sombreamento, e por aí vai. Descendo mais um pouco, a gente chega aqui na parte de fading. A parte de fading, não sei se dá para ver bem como funciona, mas ó, quando eu abro e fecho alguma coisa, se eu abrir aqui várias coisas, ó, ele mostra meio que a tela se desfazendo. A questão é que eu botei aqui muito pouco, né? Eu não gosto de deixar muita coisa porque eu sou um cara que eu sou meio que ansioso, então para mim, se demora muito para fechar já tá errado. Se eu botar aqui o delta como 40, vamos ver se vai ter alguma diferença. Ó, agora sim deu para reparar bem no que eu estava dizendo. Olha a diferença. Olha como demora para abrir e como demora para fechar as coisas. Tá? O fade in e o fade out aqui seriam basicamente de entrada e de saída. Então, quanto maior o fade delta, maior você pode mexer aqui. Você pode botar 1 aqui, você pode botar 2 também. Mas me incomoda muito isso aqui. Tá? Você pode botar aqui 20 se você quiser. Acho que 20 já fica um pouco melhor. Não quer dizer que fica excelente, mas fica um pouco melhor. E aí, como eu falei, você bota do jeito que você quiser. Eu acho que assim tá bom o suficiente, tá? A parte de transparência é uma parte que muita gente pode não gostar, mas a gente vai descer aqui rapidamente para a parte de Opacity Rule, tá? A parte de Opacity Rule é importante porque, se você reparar, a única parte do meu sistema que eu tenho transparência é justamente o Alacrity. Se eu abrir qualquer outra coisa aqui, ó, eu simplesmente não tenho, tá? Inclusive tá um fading aqui bem ruim. Deixa eu voltar aqui para mudar o fading. Tava em 10 já no começo o fading? Então deixa como tava 10 mesmo. Mas aqui, ou seja, só o Alacrity tem basicamente a transparência, a falta de opacidade. O restante, tudo que eu abri, ó, o Firefox, tá? Tudo aqui, ó, as minhas notificações aqui, se eu botar aqui o Shift D, ó, tudo aqui vai ter Shadow, mas não vai ter a transparência. Isso acontece porque eu botei aqui, ó, 85 Class G igual a Alacrity. E, claro, se eu modificar isso aqui, ó, para alguma coisa que fique bem ruim, tipo 35, olha como é que ele vai ficar. Olha isso, olha a transparência disso aqui. Não dá para utilizar, né? Então tem que usar isso aqui com um pouco mais de sabedoria. 95, por exemplo, quase não deixa a transparência, talvez fique até melhor, mas se eu quiser deixar aqui 90, também pode ser que fique bom, tá? Eu posso deixar aqui como estava no 85, que é o que eu estava utilizando. Gosto muito desse jeito, mas eu posso deixar aqui como 90, que eu achei que ficou até um pouco melhor, né? Enfim, mas voltando aqui para cima, a gente tem aqui a Inactivity Opacity. A Inactive Opacity, assim como todas as outras variáveis, elas vão de 0.1 até 1.0. Então, isso aqui é basicamente para janelas que não estão sendo utilizadas. Se eu tiver, por exemplo, aqui o Firefox aberto junto, né, e modificar isso aqui para 0.8, então 0.7, vamos ver aqui 0.7. Enquanto eu não estiver utilizando o Firefox, ó, ele fica dessa forma. Eu não gosto, eu prefiro deixar tudo bem opaco no caso, né? Frame Opacity seria basicamente a mesma coisa. E aqui, Inactive Opacity Override, eu boto igual um falso, porque eu não quero que se sobreponha, vamos dizer assim. Tá? A parte de Blur é uma parte que no meu caso não vai dar certo, porque ele não reconhece o Dual Kawase como o método. Mas se você estiver utilizando e quiser utilizar o Blur, eu sei que no Arch Linux tem como fazer isso funcionar. O que você precisa fazer é descomentar essa linha aqui, ou seja, deixa assim, tá? Descomenta essa linha aqui também, descomenta aqui também o Strength, tá? E se eu não me engano, você precisa descomentar também aqui Blur Background, pronto. Você descomenta essas 4 linhas aqui, tá? E simplesmente salva a configuração, claro, depois de fazer todo o resto dos procedimentos. Então eu vou comentar aqui porque não vai dar certo para mim, vai dar erro, tá? Mas é basicamente assim que você faz o Blur funcionar. Lembrando que tem que ser com o Kawase, né? O Dual Kawase. Você tem que botar o 3x3 box e você tem que botar aqui um Strength alto, né? Não adianta você ter um Strength baixo aqui que não vai pegar o Blur. E também, claro, você tem que ter aqui Blur Background igual a True também para fazer funcionar, tá?
Descendo mais um pouco, aqui é que vem a diferença. Por exemplo, se você utiliza o Xrender, se eu não me engano, eu não sei se essa informação ainda é verdadeira, tá? Mas o back-end aqui, igual ao Xrender, ele não funciona com Blur, tá? O back-end tem que ser o GLX para ele funcionar com Blur. No meu caso, já tentei, também não deu certo, mas para fazer isso, você vem aqui, ó, comenta esse e descomenta esse, tá? É bem simples. Eu vou deixar como tá, porque o Xrender funciona muito bem para mim. O V5 você bota aqui igual a true, e o restante, basicamente, você pode deixar como tá, não vai fazer muita diferença para você aqui isso. Mas é claro, por exemplo, tem essas partes aqui, ó, detect rounded corners, igual a true. No caso, isso aqui vai funcionar simplesmente com alguns forks do PyCon. Lembrando que o PyCon ele já é um fork, né? Existia uma versão muito antiga, que eu não lembro bem o nome, e aí veio o fork disso, que foi o Compton, e aí veio o fork do Compton, que foi o PyCon, e agora tem diversos forks diretamente do PyCon, que é o PyCon Johannesburg, por exemplo, que é o que tem os cantos arredondados e tudo mais. Funciona perfeitamente bem no Arch Linux, porque eu usava no Arch Linux, inclusive no primeiro vídeo aqui do canal eu mostro isso. Não os Rounded Corners, mas o Blur, por exemplo. E infelizmente aqui no Void Linux não funcionou. Funciona se eu fizer através do código-fonte, através do Void Packages, né? Se fizer a compilação através do código-fonte. Mas honestamente, demoraria muito, eu já tentei fazer, demora muito para fazer isso no meu computador. E não é algo que eu queira tanto. Eu não gosto de Rounded Corners, eu não gosto dos cantos arredondados. E eu não gosto muito de Blur também, para ficar mais de uma hora compilando alguma coisa para fazer funcionar simplesmente um Blur, que daqui a pouco eu vou cansar. Então, para mim, simplesmente não vale a pena. Mas, se você gosta, vale muito a pena. Claro, tudo depende do gosto da pessoa, né? E aqui a gente tem outras opções, todas elas estão marcadas. E no final a gente tem aqui as WinTips. Se você ver, por exemplo, eu aqui numa segunda área de trabalho, se eu entrar aqui no Hoff, ó, ele tem sombreamento, tá? E isso vai acontecer, por exemplo, se eu acessar também o meu menu bar, aquele menuzinho que eu falei que tinha aqui no Awesome WM, tá bom? Então, as notificações, ó, ela também tem um sombreamento ali. Isso acontece porque eu simplesmente não modifiquei nada aqui em relação a isso. Esse menu bar aqui ele nem funciona, diga-se de passagem, deixa eu até excluir ele aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, por exemplo, aqui seriam as WinTypes, que seriam basicamente exceções. Então, por exemplo, se eu não colocar aqui que eu não quero sombreamento em alguma coisa, ele vai ficar com sombreamento. Então, por exemplo, enquanto eu não tenho aqui o Hoff de menu, ele vai funcionar com um sombreamento normal. Ele não vai funcionar da forma que está aqui. Então, por exemplo, o pop-up menu, eu botei shadow igual a false e fade igual a false. Então, sempre que eu tiver um menu desse jeito, ele vai funcionar sem um sombreamento e sem o fading. No meu caso, eu não tenho nenhum, tá? A mesma coisa vale para dock. Se eu tivesse uma dock aqui na minha área de trabalho, o shadow igual a true faria com que eu tivesse sombreamento na dock. E aqui são basicamente regras que você pode ir colocando, tá? São tipos que você pode ir colocando. Se você não quer que tenha alguma coisa, por exemplo, no Hoff, você bota aqui Hoff e bota igual a tudo aqui. Você bota Hoff e bota fade igual a false, shadow igual a false, opacity igual a 1. Você vai mexendo dessa forma, tá bom? O arquivo de configuração, no geral, se você reparar bem, ele tem 127 linhas. Isso considerando apenas as coisas que você pode modificar, não informações, né? Você pode ver que tudo que eu tenho aqui são simplesmente coisas que eu posso modificar. Então, ele é bem pequeno, ele é bem simples. Você pode ver que tem aqui a parte de dock, também na parte de shadows também, que eu acabei pulando. Você tem aqui shadow red, shadow green, shadow blue. Você tem diversas coisas aqui que você pode ir modificando para deixar o PyCon do jeito que você quiser. Se você quiser, por exemplo, adicionar mais coisas aqui na parte de opacidade, você faz o mesmo caminho aqui, descobre qual é a classe, né? No meu caso aqui o Alacrity é classe G, e você vai vendo, por exemplo, aqui outras coisas para você modificar. Você vai botando aqui 90 classe G igual ao nome do outro terminal que você utilizar. Aqui tem até um exemplo aqui, ó, do URXVT, que você pode simplesmente botar também com uma opacidade menor também, tá bom? Então, é assim que funciona o PyCon, pessoal. Desculpa esse vídeo aqui um pouquinho mais capado no geral, né? Porque acabou que eu não tenho... Deixa eu até modificar aqui o Radius. Eu não tenho Blur aqui, como eu disse. A versão que tem aqui, até se eu mostrar para vocês aqui, é a versão 8. Alguma coisa. 8.2. E se eu não me engano, o Blur ele só está disponível na versão 9, alguma coisa do tipo. E infelizmente não tem essa versão aqui ainda
para o Void Linux, tá bom? Mas como eu disse, não é algo que faz muita diferença para mim, então eu estou muito tranquilo em relação a isso. E depois disso tudo que a gente fez, a gente tem que também adicionar o PyCon aos nossos arquivos de configuração para que ele inicie junto com o sistema, para que a gente não precise ficar sempre tendo que vir aqui, ó, e abrir o PyCon, beleza? Então vamos entrar aqui no rc.lua, que eu utilizo o AwesomeWM e o i3 nessa máquina. O rc.lua é do AwesomeWM e a gente vai até o final do arquivo, basicamente, aqui em Start, ó, e dá para ver que eu tenho aqui para abrir junto o PyCon. Nesse caso, eu deixei aqui com Experimental Backends para esse vídeo aqui para vocês, tá? Mas você pode colocar simplesmente o PyCon e fechar aqui, ó, e fazer isso aqui. Pronto, ele vai funcionar perfeitamente. O Experimental Backends é o que você precisa colocar para ter o blur, para ter os cantos arredondados, porque é como se fosse uma fase de testes, vamos dizer assim. O Experimental Backends é uma fase de testes do PyCon, onde ele não garante uma usabilidade perfeita, vamos dizer assim, onde pode dar umas quebradas aqui e ali enquanto você utilizar o blur, tá bom? Então é basicamente isso que você precisa colocar no seu arquivo de configuração: alpha.spawn.if _shell, abre parênteses, aspas únicas, PyCon, e aí se você quiser utilizar o Experimental Backends, você bota -- Experimental Backends, fecha aspa única e fecha parênteses, tá bom? É basicamente assim que funciona. No caso do i3WM é bem parecido, mas a gente vai abrir aqui, ó, vamos lá para o final do arquivo e tá aqui, ó, exec no startup id, e aqui é onde eu falei que a gente precisa modificar o nome do nosso arquivo, tá? Para ficar mais fácil também, você pode deixar do outro jeito se você quiser. Mas aqui no i3 a gente precisa colocar o caminho inteiro. Então a gente tem que colocar entre aspas PyCon _config, que é um arquivo de configuração, e o caminho dele, que está lá em home.config pycon.conf. E aí sempre que você iniciar, vai abrir certinho, vai abrir dessa forma, tá bom? Então é basicamente esse o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixa aquele like. Se tem alguma dúvida, também comenta aí pra gente tentar tirar essa dúvida, beleza? E até a próxima.